36. SSS Level Loter Capítulo 211, A Chama Imortal, Intimidando os Deuses. Autor, Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbeam.net. Não se esqueça de conferir o site. O líder semideus do continente Esquiline aproximou-se rapidamente deles, ansioso para perguntar: então, como foi desta vez? Qual foi a colheita? O homem à frente balançou a cabeça com uma expressão de descontentamento no rosto. Senhor, não encontramos nenhum tesouro. Tudo foi saqueado por aquele matador de deuses. O quê? O matador de deuses ainda está vivo? Exclamou Kamal, chocado e completamente incrédulo. No meio do clã das feras, Elsa respirou aliviada ao saber que Johnny estava a salvo. Então, seu olhar tornou-se gélido ao encarar Kamal. Então era ela. Essa mulher tinha más intenções o tempo todo, tramando contra seu mestre pelas costas de todos. O semideus do continente Esquiline franziu a testa e continuou a perguntar: ele alcançou o nível de semideus? Não, não exatamente, mas ele tem um semideus do clã das feras ao seu lado. Enquanto falava, não pôde deixar de lançar um olhar para o acampamento do clã das feras. Clã das feras. Todos os olhares se voltaram para os poucos membros do clã das feras. O líder da delegação do clã das feras era um deus de nível inferior chamado Janaan. Naquele momento, Janaan parecia perplexo. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Olhou friamente para o humano e disse: garoto, você pode falar o que quiser, mas não envolva meu clã das feras nisso. O único do clã das feras que poderia alcançar o status de semideus é Hulk. Sim, era o Hulk, confirmou o homem apressadamente. Impossível. Hulk participou desse plano. Como ele poderia ajudar aquele humano? Janaan se recusou a acreditar. Mantra, outro deus, deu um passo à frente e perguntou ao homem: onde está meu povo, o dos deuses? Os deuses tinham 3 semideuses envolvidos nessa missão. Contando com outras raças, havia um total de 9 semideuses poderosos. Mesmo que Hulk tivesse desertado, isso não deveria ter afetado todo o plano. O homem olhou para a Mantra, com um leve tom de medo no rosto, e disse: todos eles estão mortos. Não apenas os deuses, mas também a raça dos anjos, os humanos das trevas, os orques e os poderosos da raça demoníaca, todos foram massacrados por Hulk. O quê? Todos exclamaram em choque e voltaram sua intenção assassina contra Janaan. Os membros do clã das feras imediatamente ficaram tensos, preparando-se para uma possível batalha. A expressão de Janaan tornou-se frenética enquanto ele tentava explicar rapidamente: pessoal, deve haver algum tipo de mal-entendido aqui. Ele se virou para o humano e continuou: não podemos confiar apenas na palavra de uma pessoa. Vamos esperar que mais sobreviventes cheguem. Naquele momento, mais personalidades fortes de diversas raças começaram a chegar, uma após a outra. Os relatos deles eram idênticos aos do primeiro homem. Até mesmo os sobreviventes do clã da fera confirmaram a mesma história. Janaan, você tem mais alguma coisa a dizer? Michele rugiu furiosamente, o poder aterrador das leis das trevas envolvendo. A multidão cercou os membros do clã das feras, prontos para atacar a qualquer momento. Isso é impossível. Não se esqueçam, nosso clã das feras também fazia parte desse plano. Além disso, o resto dos membros do nosso clã das feras também foram saqueados. Janaan se esforçou para explicar, mas ninguém estava disposto a ouvi-lo. Janaan pressentiu que havia algo muito suspeito em toda aquela situação e não pôde deixar de olhar para Tony, que estava por perto. Tony tentara certa vez persuadi-lo a juntar-se aos imortais, mas Janaan rejeitara a ideia firmemente. Além disso, ele e Hulk tinham uma história complicada em comum. Se algo inesperado tivesse acontecido, Tony certamente estaria envolvido. Tony, você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Janaan friamente. Independentemente de Tony estar envolvido ou não, ele havia decidido sacrificar Tony para aplacar a fúria de todos. Não, não tenho, respondeu Tony, balançando a cabeça calmamente. Por dentro, porém, ele estava amaldiçoando Johnny profundamente. Ele havia avisado Johnny repetidamente para não ir longe demais. E agora? Johnny não só saqueou recursos de todas as raças principais, como também matou pessoas das raças dos deuses e dos demônios. Não havia como essa situação terminar bem. Woshi! Nesse instante, outra onda de flutuações de energia espacial percorreu o ar, e Johnny e seu grupo apareceram. O que é isso? Estão planejando uma luta. Johnny observou um impasse tenso entre as várias facções, todas aparentemente visando o clã das feras.
Ele tentou adivinhar o que poderia estar acontecendo e lentamente deu um passo para trás, dizendo com indiferença: "Posso apenas observar daqui?" Hulk. Janaan ignorou Johnny e se virou para Hulk ao seu lado, perguntando friamente: "Que diabos está acontecendo?" Hulk olhou para ele com indiferença e respondeu: "Já jurei lealdade aos imortais. Seu desgraçado." Janaan praguejou furiosamente e estava prestes a atacar Hulk. "Espere." Mantra interrompeu, dando um passo à frente e falando friamente: "Janaan, vou te dar uma chance de provar sua inocência. Mate aquele humano. Se você se recusar, exterminarei toda a sua besta. Clã. Podem contar comigo", acrescentou Michelle friamente. Outras figuras importantes de diversas etnias compartilharam da mesma opinião, pressionando Janaan a aceitar o cargo. Ação contra Jon? O que você quer dizer com isso? Janaan franziu a testa ao perceber que aquelas pessoas queriam usá-lo para testar se Jon era realmente apoiado pelos imortais. Ou luta, ou morre. Rugiu Mantra, o poder da luz irrompendo dele. Uma espada reluzente. Uma luz se formou, pairando ameaçadoramente sobre a cabeça de Janaan. "Tudo bem." Janaan engoliu em seco e olhou para Jon, com uma expressão de cautela. Mas, pelo bem do clã das feras, ele decidiu arriscar. "Vamos ver quem se atreve." Uma voz calma soou. Tony deu um passo à frente, posicionando-se diante de Jon, e lançou um olhar frio sobre a multidão. "O clã das feras realmente sabe como proteger os seus", zombou Mantra, lançando apenas um olhar superficial para Tony, sem sequer encará-lo. Para ele, um mero semideus não poderia causar muitos problemas. "Tony. Então, você estava envolvido nisso, afinal. Se for esse o caso, vou acabar com tudo hoje mesmo." Janaan rugiu furiosamente, partes de seu corpo se transformando em uma forma bestial. Asas brotaram de suas costas, suas orelhas ficaram pontiagudas, suas presas cresceram e suas mãos se transformaram em garras afiadas como navalhas. Sua verdadeira forma parecia ser algum tipo de besta demoníaca semelhante a um morcego. Jon se inclinou para trás de Tony e sussurrou: "Sênior, qual é o seu trunfo? Não sou páreo para esses caras." "Caramba, então você conhece o medo." Tony praguejou baixinho. Então, com um tom calmo, acrescentou: "Só observe. Nenhum deles ousará nos tocar." Enquanto ele falava, uma esfera de cristal apareceu em sua mão, com uma chama branca tremeluzindo em seu interior. A temperatura ambiente subiu repentinamente, chegando a fazer com que a neve no topo da montanha derretesse. Derreter lentamente. Jon estava completamente confuso. Ele não conseguia sentir nenhum poder emanando da chama branca. No entanto, as expressões dos deuses ao redor se transformaram em terror, como se estivessem diante de um inimigo formidável. "A chama imortal dos imortais!" exclamou Janaan, recuando involuntariamente, sem ousar abordar. "Ah!" Tony riu arrogantemente, percorrendo o olhar pela multidão. Ele zombou e gritou: "Quem não tiver medo, dê um passo à frente agora." Todos trocaram olhares inquietos, sem ousar mover um músculo. Até mesmo Mantra e Michelle, duas deusas de nível intermediário, pareceram cautelosas e encararam Tony com frieza. Olhares cautelosos. Sentindo-se ainda mais encorajado, Tony continuou seu discurso, lançando uma série de palavrões: "Malditos covardes! Vocês se dizem deuses. Patéticos. Tartarugas sem espinha. Não, chamar vocês de tartarugas é um insulto às tartarugas. Vocês não passam de formigas, minhocas." Quanto mais Tony xingava, mais agitado ficava, chegando ao ponto de insultar os membros da família Aizen. Jon encarava, boquiaberto e sem palavras, o ataque verbal de Tony. Ele estava genuinamente com medo de que aquelas pessoas pudessem perder a cabeça e atacar de forma imprudente. Os rostos da multidão alternavam entre vermelho e branco, encarando Tony com fúria, mas ninguém ousou fazer uma mudança. "Droga! Não aguento mais. Não acredito que você se atreveria a quebrar aquela esfera de cristal. Se você libertar a chama imortal, ninguém aqui sobreviverá, nem você, nem aquele humano." Michelle rugiu furiosamente e se preparou para atacar. Tony não hesitou por um segundo e ergueu a esfera de cristal de forma ameaçadora. "Michelle." Mantra interrompeu imediatamente. Ele não estava disposto a correr esse risco. Olhou para Tony friamente e cuspiu as palavras: "Tony, certo? Ótimo, você venceu. Saia agora, antes que eu mude de ideia." Mente. TSC, cedendo tão rápido. Minha vida é insignificante por tantos deuses. Que negócio.
Tony continuou a provocá-los, agindo como se estivesse pronto para morrer junto com todos. Velho, chega. Vamos embora. Nem mesmo John aguentou mais. Ele interrompeu. Tony estava genuinamente preocupado com a possibilidade dessas pessoas desconsiderarem a própria segurança e atacarem. Isso não tem graça. Vamos embora. Tony pareceu um pouco desapontado, mas ainda assim acenou de forma zombeteira para alguns dos deuses, como se estivesse provocando-os ainda mais. John o arrastou para longe imediatamente e, antes de sair, lançou um olhar para Michelle e Kamal, dizendo: "Você não é bem-vindo na Terra da Morte." Dito isso, ele liderou seu grupo e deixou o local. À medida que desapareciam na distância, a fúria de Mantra irrompeu como um vulcão. Clandosferas. Ele rugiu e, de repente, seu poder de luz aterrador irrompeu. Uma luz sagrada e ilimitada desceu, engolfando os mais de 20 membros do clã das feras em seu acampamento. Senhor, isso não tem nada a ver comigo. O rosto de Janaan estava tomado pelo terror. Sua voz era abruptamente interrompida quando a luz sagrada o envolveu completamente. Os mais de 20 membros do clã das feras foram aniquilados em um instante, incluindo Janaan e os dois semideuses mais poderosos. O coração de Mantra ainda fervia de raiva enquanto seu olhar frio percorria lentamente os poderosos remanescentes de outras raças. Mantra, Michelle deu um passo à frente e falou: "Parece que fomos todos enganados. Naquela batalha anterior, aquela mulher de vestido verde nos feriu gravemente, e sua energia se dissipou desde então. Ela não aparecerá novamente. O único trunfo que resta é aquela humana, provavelmente a chama imortal na mão de Tony. E daí? Você está disposto a ir contra isso?" Mantra lançou-lhe um olhar frio. A chama imortal era um poder único dos imortais, e seu poder aterrador era suficiente para derreter deuses de nível médio instantaneamente. Nem mesmo os deuses de nível superior ousaram enfrentá-lo de frente. Michelle prosseguiu: "O que estou sugerindo é que, se conseguirmos forçar Tony a esgotar a chama imortal, esse tal matador de deuses se tornará um cordeiro à espera do abate." Oh! Os olhos de Mantra brilharam. Este era de fato um plano viável, mas exigiria o sacrifício de um deus de nível inferior. O mais forte do grupo de John era apenas um semideus. Se um deus de nível inferior se apresentasse, isso seria suficiente para pressioná-los a usar sua carta na manga. Mantra lançou um olhar para os poucos deuses de nível inferior que estavam ao seu lado. Imediatamente, todos recuaram um passo, com os rostos tomados pelo medo. Ficou claro que Mantra pretendia enviá-los para a morte. "Que pena o que aconteceu com Janaan", murmurou ele, olhando para o cadáver de Janaan. Ele acabara de lançar um ataque à alma. A alma de Janaan havia sido completamente obliterada, tornando a ressurreição impossível. Virando-se para Michelle, ele disse: "Que tal isso? Cada um de nós envia um deus de nível inferior. O que faríamos? Você acha?" Mantra claramente queria aproveitar essa oportunidade para enfraquecer a raça demoníaca, preparando-se para a guerra iminente. Michelle percebeu suas intenções, mas mesmo assim assentiu em concordância. Tudo bem. Ele compreendeu que a maior ameaça eram os imortais, e que eles precisavam ser eliminados imediatamente. Todos os custos. Depois, ele poderia se recuperar contra as outras corridas. Está decidido, então. Agiremos em 3 dias. Mantra marcou a data e liderou seu povo embora. Os outros também se dispersaram rapidamente. John e seu grupo voaram rapidamente, retornando à seita de São Marcial. Tony enxugou o suor frio da testa, ainda tremendo levemente. Ao ver isso, o rosto de John se contorceu em desdém. "Velho, pensei que você fosse tão destemido." Lá. No fim das contas, tudo não passou de uma farsa. SSS Level Loader Capítulo 212 Retorno à Terra da Morte e Distribuição dos Tesouros. Tony lançou um olhar fulminante para John e disparou: "A culpa de toda essa confusão é sua, sabia? Além disso, a chama imortal é terrivelmente poderosa. Se aquele orbe de cristal se quebrasse, todos morreriam. Você acha que todo mundo é tão imprudente quanto você? Este velho ainda quer viver mais alguns anos." John zombou e, em seguida, perguntou curioso: "A chama imortal é mesmo tão poderosa assim? Deixe-me experimentar." Tony o encarou novamente e recusou categoricamente: "De jeito nenhum. Seu poder é imenso demais. Receio que você acabe morto se usar de forma imprudente. Você é um verdadeiro avarento." John perdeu o interesse. A chama imortal, apesar de seu imenso poder, era item de uso único.
Além disso, seu propósito principal era perecer junto com o inimigo. Era mais uma ferramenta de intimidação do que qualquer outra coisa. O grupo voou em alta velocidade e retornou à seita de São Marcial ao meio-dia. Tony e Elsa entraram imediatamente na Terra da Morte, enquanto John, tendo outros assuntos para tratar, foi em busca do ocupado X. Faz tempo que não te vejo, garoto, disse X em tom levemente reprovador ao ver John. Então, o que te traz aqui desta vez? Ele sabia que toda vez que John aparecia, era para algo importante. Adquiri alguns tesouros, respondeu John com um leve sorriso, retirando 11 conjuntos de artefatos dos imortais. Os artefatos dos imortais eram mais adequados para serem refinados pelos descendentes das antigas famílias de artes marciais, e ele confiava apenas em membros da família Azuri. Isto é, um tesouro? Perguntou X, surpreso, pegando num conjunto de artefatos e examinando-o com curiosidade. Com a abertura do caminho divino, as notícias sobre os tesouros das diversas raças se espalharam amplamente, mas era a primeira vez que ele via um pessoalmente. Jonas assentiu com a cabeça e continuou: existem 11 conjuntos de artefatos dos imortais. Sênior, você pode selecionar 11 membros poderosos da família Azuri para refiná-los. Ele então produziu um grande número de pedras espirituais, todas obtidas no reino do tesouro. Pedras espirituais! Exclamou X, surpreso. Sênior, você sabe o que são essas coisas? Perguntou John, igualmente surpreso. X assentiu com a cabeça e explicou: eu os vi há muito tempo, na época da família Azuri. Dizem que são tesouros originários das seitas de cultivo e podem ser usados para aumentar a força. Sério? John estava cético. Pedras espirituais aparecendo no mundo real. Ele suspeitava que as pedras espirituais não fossem originárias do mundo dos deuses. As pedras espirituais poderiam ajudar a refinar os artefatos dos imortais, mas antes da abertura do caminho divino, não havia imortais no mundo dos deuses. Os discípulos das várias seitas da Terra chegaram há mais de 1000 anos, e é muito provável que essas pedras espirituais tenham sido trazidas por eles. X não insistiu no assunto. Em vez disso, disse: deixarei que Armstrong cuide da distribuição. Ele imediatamente pediu que alguém chamasse Armstrong. Cunhado. Armstrong cumprimentou John com um semblante radiante ao vê-lo. Embora seu talento para as artes marciais não fosse excepcional, suas habilidades de gestão eram extraordinárias. Parecia que tanto o filho quanto o neto de X se destacavam na administração. Contudo, agora que haviam entrado no mundo dos deuses e refinado as pedras de fusão de atributos, fundindo atributos da realidade, sua força havia aumentado consideravelmente, compensando a falta anterior de talento marcial. Após ouvir as instruções de Fris, Armstrong rapidamente teve em mente candidatos adequados. Cunhado, devemos reservar um lugar para o Hit. E quanto a Tracy? Ele não via Tracy há muito tempo e estava um pouco preocupado. Não precisa. Tracy já refinou um tesouro divino. Quanto a Hit, ele é mais adequado para os tesouros humanos do continente Esquiline, respondeu John, pensando em Hit. Hit possuía uma classe oculta, Cavaleiro da Terra. Então aumentar sua afinidade com o elemento terra seria o mais benéfico. A terra era um dos 4 elementos básicos, e dominar a lei da terra lhe permitiria refinar os tesouros da raça humana do continente Esquiline. Certo, vou resolver isso. Armstrong assentiu e distribuiu um conjunto dos artefatos dos imortais para X, Peter e para si mesmo. Os 8 conjuntos restantes foram entregues aos discípulos mais fortes e leais da Blues Family e aqueles absolutamente leais a John. Após finalizar esses preparativos, John partiu para a Terra da Morte. Tracy, avise a todos para se reunirem, ele gritou para Tracy, que estava relaxando por perto, com uma expressão entediada. Certo. Ela imediatamente mandou mensagem para Cine e os outros, depois correu para o lado de John e perguntou, ansiosa: velho, você pode me ajudar a subir de nível agora? Ela estivera presa na Terra da Morte por um tempo. Embora não estivesse mais presa naquela gaiola de cipós, ainda se sentia enclausurada. Jonas assentiu com a cabeça, tirou 100 pedras do Espírito da Luz e entregou-as a ela. Refine estas pedras do Espírito da Luz primeiro. Compreenda as leis da luz e integre-se completamente ao tesouro de seus deuses. Então eu a ajudarei a subir de nível. Entendi. Tracy ficou radiante. Ela guardou cuidadosamente as 100 pedras do Espírito da Luz sem fazer perguntas. Despediu-se dele e voltou para seu quarto para começar a refinar as pedras do Espírito da Luz em reclusão.
Pouco tempo depois, Sini e os outros também retornaram à Terra da Morte. Benfeitor, você voltou. Ana olhou para ele, com o rosto cheio de expectativa. As outras mulheres também observavam atentamente. Jó não sabia exatamente o que eles esperavam e retirou todos os tesouros que havia adquirido durante sua exploração do Reino dos Tesouros. Havia 33 conjuntos de artefatos dos deuses, 11 conjuntos de artefatos da raça demoníaca, 4 conjuntos de artefatos do clã das feras e 4 conjuntos de artefatos humanos do continente Esquiline, além de inúmeros itens para auxiliar na missão. Na fusão de artefatos. Os olhos do grupo brilharam quando Jó falou: vão em frente e escolham o que quiserem. Obrigado, meu senhor. Todos ficaram entusiasmados e se reuniram em volta dos artefatos, escolhendo cuidadosamente seus itens preferidos. É claro que as mulheres mais próximas a ele tiveram a primeira escolha. Eles ficaram sobrecarregados com as opções e não conseguiam decidir qual tesouro de qual raça lhes convinha mais. Melhor. Para os outros, obter apenas um conjunto de artefatos teria sido uma oportunidade incrível, mas as mulheres ao lado de Jó não tinham o privilégio de escolher livremente. Acho que vou ficar com os tesouros humanos do continente Esquiline, disse Ada após muita reflexão, colocando o tesouro dos deuses que tinha em mãos e finalmente escolhendo os artefatos humanos do continente Esquiline. Foi o tesouro que mais lhe chamou a atenção. Iluel, sendo uma elfa da terra, também escolheu os artefatos humanos do continente Esquiline. Senhor dos mortos-vivos, por que escolheste o tesouro dos deuses? Perguntou Jon, surpreso. Percebi que o Lorde dos Mortos-Vivos optou por um artefato dos deuses. Afinal, ele fazia parte da raça dos mortos-vivos e atualmente estava na forma de um esqueleto. Magia da luz. Era sua ruína natural. Garoto, descobri algo. Se eu conseguir dominar a lei da luz, não terei mais medo da magia da luz. Basicamente, isso me tornará uma existência invencível, sem nenhuma fraqueza. As chamas da alma em suas órbitas oculares cintilaram de excitação enquanto ele explicava com orgulho. Um esqueleto que domina a lei da luz? Jó ficou sem palavras, mas decidiu deixar o Senhor dos Mortos-Vivos fazer o que bem entendesse. De qualquer forma, havia muitos artefatos dos deuses disponíveis, então ele não se importou com a escolha do Senhor dos Mortos-Vivos. Em pouco tempo, todos terminaram de escolher seus tesouros. Com o número limitado de artefatos do clã das feras, a Fênix de Gelo, a Fênix de Fogo e vários outros membros poderosos do clã das feras não tiveram escolha a não ser se contentar com os artefatos dos deuses. Depois disso, todos receberam pedras espirituais de atributos, pedras do despertar da linhagem e outros itens que auxiliariam na fusão dos artefatos, e começaram a refiná-los e fundi-los com seus respectivos clãs. Tesouros. Jon também pegou algumas pedras espirituais de atributos básicos para si mesmo. Ele pegou 100 pedras espirituais de cada um dos seguintes atributos: vento, fogo, água e terra, o que lhe permitiria compreender 1% da lei elemental de cada atributo. Assim que todos receberam seus itens, eles se isolaram para cultivar. Jon também optou por se isolar, aprimorando as pedras espirituais elementais básicas e as pedras de habilidade. Para aprimorar suas técnicas, apenas Seni, Elsa e Toni permaneceram para guardar a Terra da Morte. Jon havia ofendido completamente todas as principais raças, e Toni temia que elas buscassem vingança. Ele estava em estado de alerta máximo nos últimos dias. Você refinou a pedra do espírito do fogo. Afinidade com o elemento fogo mais 1. Sua afinidade com o elemento fogo atingiu 100 pontos, compreendendo 1% do fogo. Lei elemental. Mensagens de notificação surgiram enquanto Jon refinava 100 pedras do espírito do fogo com sucesso. Compreendendo 1% da lei elemental do fogo. Como será que Malina está? Ele não conseguia parar de pensar em Malina. Ela tinha uma classe rara, Maga das Chamas, e havia ganhado 10 pontos adicionais em afinidade com o elemento fogo. Se ela conseguisse compreender a lei do fogo, sua força aumentaria tremendamente. Além disso, dominar a lei elemental do fogo também ajudaria a se fundir com os tesouros humanos do continente Esquiline. Jon não tinha pedras do espírito do fogo suficientes em sua posse e decidiu ajudar Malina. No entanto, ele não planejava dá-los a ela de graça, ele precisava, no mínimo, de algum tipo de intercâmbio. Ele lembrou que Malina havia prometido a ele um vídeo de dança de 20G, que ela ainda não havia entregado. Entregue. Ele afastou o pensamento por enquanto e continuou a refinar as outras pedras espirituais elementais,
Você refinou a pedra espiritual da terra. Afinidade elemental com a terra mais 1. Sua afinidade com o elemento terra atingiu 100 pontos, compreendendo 1% da terra. Lei elemental. Você refinou a pedra do espírito da água. Afinidade com o elemento água mais 1. Sua afinidade com o elemento água atingiu 100 pontos, compreendendo 1% da água. Lei elemental. Você refinou a pedra espiritual do vento. Afinidade com o elemento vento mais 1. Sua afinidade com o elemento vento atingiu 100 pontos, compreendendo 1% do vento. Lei elemental. As notificações continuavam a piscar enquanto John compreendia com sucesso as leis dos 4 princípios básicos. Elementos. Ele não se esforçou para melhorar ainda mais. Seus métodos de ataque mais fortes no momento provinham de sua classe espada imortal e do domínio sobre as leis da luz e das trevas. O objetivo de compreender as leis dos 4 elementos básicos era alcançar 100% de poder mágico. Resistência correspondente a cada elemento. Hora de continuar aprimorando minhas habilidades. Johnny pegou uma pilha enorme de pedras de habilidade e as empilhou. Eles juntos como uma pequena montanha. Este foi o seu saque do reino do tesouro, mais de 1 milhão no total. Ele começou a aprimorá-las imediatamente, acumulando um total de 1,77 milhão de pontos de habilidade. Após refletir um pouco, ele decidiu se concentrar em aprimorar a técnica da alma. Das 4 técnicas que dominava, caminho divino, energia de batalha avassaladora, técnica da alma e arte da espada imortal, todas haviam sido elevadas a mais de 1000 níveis. Para cada nível subsequente, eram necessários 1000 pontos de habilidade. Além da técnica da alma, as outras 3 técnicas ofereciam pouco benefício adicional, a menos que uma nova habilidade fosse compreendida. Ele não queria correr nenhum risco, então aprimorar a técnica da alma continuou sendo a opção mais segura. Você consumiu 1000 pontos de habilidade. A técnica da alma foi aprimorada para o nível 5589. Alma técnica mais 1. Você consumiu 1000 pontos de habilidade. Técnica da alma foi aprimorada para o nível 7365. Técnica da alma mais 1. Após usar todos os seus pontos de habilidade, a técnica da alma aumentou em mais de 1000 níveis. Sua técnica da alma estava agora no nível 17.000, superando em muito as capacidades de semideuses poderosos e sendo até comparável a alguns deuses de nível inferior. A única desvantagem era que ele ainda não havia assimilado nenhuma habilidade nova. Será que vou desbloquear uma nova habilidade depois de chegar ao nível 20.000? Ele não conseguiu evitar a curiosidade. Antecipava isso. No entanto, ele ainda estava a mais de 2.000 níveis do nível 20.000, precisando de pelo menos mais 2,6 milhões de pontos de habilidade, algo impossível de alcançar a curto prazo. Hora de subir de nível. Ele saiu do quarto, determinado a aumentar seu nível e quebrar o recorde. Até o 9º nível. Velho, você finalmente saiu! Exclamou Tracy. Ela já havia refinado as pedras do espírito da luz e se fundido completamente com o tesouro de seus deuses, aumentando significativamente sua força. Leve-me para subir de nível, disse ela, olhando para John com expectativa. SSS Level Loter Capítulo 213 Destruição da Cidade Sombria e o Surgimento de Deuses de Nível Inferior Certo. John assentiu em concordância e chamou Seni e Elsa também. Elsa, você sabe a localização das cidades de 9ª categoria dos humanos das trevas. Ele decidiu atacar as cidades de 9ª categoria dos humanos das trevas para enfraquecer seu poder e, ao mesmo tempo, saqueá-las. Recursos. No momento, o que ele mais precisava eram pedras de habilidade. Sim, Elsa assentiu e continuou, mas cada uma dessas cidades sombrias tem poderosos semideuses estacionados lá. Sem problema, disse John casualmente. Com sua força atual, matar semideuses era fácil. Mesmo que eu encontrasse um deus de nível inferior, ele tinha confiança em sua capacidade de se defender. Garoto, eu vou com vocês. Tony se aproximou nesse momento. Ele estava preocupado que Johnny pudesse se encontrar em perigo. Seu único trunfo no momento era a chama imortal. Ele precisava ficar perto de Johnny para intimidar os figurões das várias raças. Tudo bem, Johnny não recusou. No momento em que o grupo se preparava para partir, uma onda repentina de poder espacial surgiu. Uma figura colossal apareceu, um dragão negro. Essa é uma linhagem divina de dragão! Exclamou Tony, encarando o dragão negro. Felizmente, a força da criatura não era avassaladora, estando apenas no 7º nível, lendário. Mestre. O enorme dragão negro olhou para Johnny e exclamou,
avançando em sua direção com entusiasmo. Era Avis. Esse cara estava na área secreta do Dragão Azure há mais de um mês e finalmente havia refinado o poder dentro do cadáver do Dragão Azure, evoluindo para uma linhagem de dragão divino. Ao ver Avis, Jon não pôde deixar de sorrir. A força de Avis havia aumentado tremendamente e, mais importante, ele agora tinha um meio de transporte confiável. Vamos derrotar os humanos sombrios. Por que você não se junta a nós? Disse Jon, saltando nas costas de Avis. O tamanho de Avis havia dobrado desde a última vez que Jon o vira. Tony e as mulheres também voaram nas costas de Avis. Jon então forneceu a Avis um conjunto de coordenadas. Cidade Sombria, uma das cidades de nona categoria dos humanos sombrios. Era a cidade onde Robin residia. No entanto, Robin havia sido morto por Jon no Reino do Tesouro após alcançar o nível de semideus. Desde a abertura do caminho divino, 2 semideuses poderosos se estabeleceram na Cidade Sombria, tornando-a uma fortaleza formidável. Mas Jon não sentiu medo algum. Whoosh! O vento impetuoso rugia enquanto Avis voava em alta velocidade, sua velocidade equiparando-se à de uma potência de nona categoria. Meio-dia depois, uma cidade majestosa surgiu à vista, a Cidade Sombria, uma das poucas cidades restantes de nona categoria dos humanos sombrios. Avis sobrevoou a cidade, projetando uma sombra enorme que assustou a guarnição da Cidade Sombria. Uma besta mágica. Vá embora. Este não é lugar para você. Gritos de raiva ecoaram de dentro da cidade. Vários feitiços mágicos uniram em sua direção, vindos das muralhas, forçando Avis a subir rapidamente. A guarnição aqui era composta inteiramente por humanos sombrios de 7º nível ou superior. No entanto, em comparação com a Cidade dos Anjos, sua força era muito menor. A maioria era apenas de nível épico. Já. Jon puxou Cine e trouxe para a equipe e não perdeu tempo. Ele lançou seu ataque imediatamente. Zumbido. A energia da espada zumbia enquanto uma rajada de vento descontrolada uivava, e uma aura aterradora envolvia toda a Cidade Sombria. Jon desferiu seu ataque mais poderoso logo de início, sua habilidade suprema, o retorno das 10.000 espadas. Whoosh! A energia das espadas aumentou, e uma chuva interminável de raios de espada caiu como um assobio, bombardeando todos os cantos da Cidade Sombria. Uma habilidade suprema. Uma potência semideusa. Droga, esta é uma cidade de nona categoria dos humanos sombrios. Vocês não têm medo da retaliação da nossa raça por nos atacarem? A cidade ecoou com maldições, mas elas logo foram substituídas por gritos de agonia. Nem mesmo as unidades mais poderosas do nono nível conseguiram resistir ao ataque de luzes de espada. O céu estava repleto de energia de espadas, sangue espalhado por toda parte, e a enorme cidade foi obliterada. Centenas de milhares de poderosos humanos sombrios foram mortos instantaneamente. Você derrotou um humano sombrio lendário de nono nível, ganhando 676 milhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou. Talento saque ativado. Mais 10 pontos de habilidade, mais um crítico mágico, mais 200 de espírito. Mensagens de notificação piscavam continuamente, e os pontos de experiência de Jon dispararam. Além disso, ele também coletou uma enorme quantidade de atributos, aumentando sua força. Outra vez, anúncio, o jogador Godslayer destruiu a cidade de nona categoria dos humanos sombrios, Cidade Sombria. À medida que as luzes das espadas se dissipavam, a cidade jazia em ruínas, o altar de sacrifícios reduzido a escombros, e 3 notificações de anúncio do sistema ecoaram no ar. A destruição de uma cidade de nona categoria causou bastante alvoroço. Mestre ficou ainda mais forte. Avis ficou atônito. Depois de um mês sem ver Jon, ele jamais imaginaria que a força de seu mestre tivesse aumentado tanto. Sozinho, Jon havia dizimado sem esforço uma cidade inteira, nada menos que uma poderosa cidade de nona categoria. Cidade. Dentro da cidade, apenas algumas potências lendárias de nono nível conseguiram sobreviver por pura força bruta. Sorte. Nesse instante, 2 figuras voaram para o céu. Eram os 2 semideuses poderosos restantes. Matador de deuses. Um deles reconheceu Jon, e seu rosto empalideceu de medo. A notícia das ações de Jon no Reino do Tesouro já havia se espalhado por toda parte, e era de conhecimento geral que os poderosos semideuses não eram páreo para ele. Corram. Os 2 trocaram um olhar e, sem hesitar, dispararam em direções opostas. Os olhos de Jon se estreitaram ligeiramente,
E o ar ao seu redor tremeu quando ele ativou seu ataque de alma. Habilidade: Impacto da alma. Tosse. Os dois semideuses cambalearam, tossindo sangue enquanto suas almas sofriam danos. Embora o ataque não fosse fatal, os feriu o suficiente para apressar sua retirada. Para seres poderosos acima do nível de semideus, a maioria possuía alguma forma de defesa da alma. Era difícil para ele aniquilá-los apenas com ataques de alma. Elsa, Tony, parem aquele cara, ordenou John, e imediatamente ativou o voo da espada, acelerando em direção a outro semideus em fuga. Tendo se deparado com dois semideuses de uma só vez, ele não podia se dar ao luxo de deixar nenhum deles escapar. Elsa e Tony também eram semideuses poderosos. Embora não pudessem matar um semideus, contê-lo era uma tarefa fácil para eles. Você não pode escapar, ecoou a voz fria de John enquanto leis elementais da luz e das trevas o envolviam. Vários feitiços cortaram o ar, atingindo o semideus em fuga. Bum! Bum! A terra tremeu com as explosões e o semideus foi arremessado para longe. Após aprimorar os artefatos dos imortais e do clã das feras, a força de John aumentou exponencialmente. Seus ataques especiais agora eram poderosos o suficiente para romper defesas tanto mágicas quanto físicas. O inimigo perdeu imediatamente bilhões de pontos de vida. Matador de deuses. O semideus encarou John com terror, gritando apressadamente: se você me matar, criará um inimigo irreparável para os humanos das trevas. Você estará morto, com certeza. Eu já não sou inimigo deles. John zombou friamente, sem perder tempo com mais conversa. A espada da divindade dos demônios ganhou vida com um rugido, emitindo uma luz brilhante. Ele alternava com fluidez entre diversas habilidades do imortal da espada, incluindo o golpe da espada voadora e a dança da espada inigualável. Com o talento ira dos deuses, que reduzia os tempos de recarga e o consumo de recursos em 99%, seus ataques eram implacáveis e incessantes. Cada ataque causou mais de 20 milhões de danos físicos críticos e mais de 3 milhões de danos reais. Dano. A saúde do semideus deteriorou-se rapidamente e logo se esgotou. Humano desprezível. Lorde Trovão já tomou providências. Sua arrogância não durará muito mais. Sabendo que a sua morte era inevitável, o semideus praguejou furiosamente. Brum! Um golpe de espada de luz o atingiu, e sua saúde foi instantaneamente drenada a zero. Ele caiu no mesmo lugar. Morto. Você derrotou um semideus poderoso, ganhando 5,58 bilhões de pontos de experiência, talento saque ativado, afinidade com o elemento sombrio mais 10, pontos de habilidade mais 200, força mais 500, espírito mais 500. As mensagens de notificação piscaram quando o semideus morreu, deixando para trás um conjunto de artefatos da raça demoníaca, uma arma divina de nível médio e uma pedra de aprimoramento de talento de nível médio, entre outros itens. Johnny não se deu ao trabalho de inspecionar o saque com cuidado. Ele pegou tudo e correu para um outro campo de batalha. Nesse momento, Elsa e Tony estavam envolvidos em uma batalha feroz com outro semideus, mas mal conseguiam se manter firmes. Ambos haviam alcançado o nível de semideus recentemente e não eram páreo para o seu oponente. Adversário. Deixe comigo! Gritou John ao chegar, lançando uma saraivada de feitiços e ataques contra o semideus inimigo. O semideus não tinha poder para revidar e foi facilmente morto por John, que deixou cair outra arma divina de nível médio, um conjunto de artefatos da raça demoníaca e vários outros itens. Mestre, será que agora consegue mesmo matar semideuses com tanta facilidade? A Vi sobrevoou a área, encarando John com uma expressão de choque. Por pouco, respondeu John com um tom presunçoso e indiferente. O grupo então começou a limpar o campo de batalha. Muitos dos despojos foram enterrados sob escombros, dificultando a recuperação. Enquanto isso, John estava à procura do cofre do tesouro da cidade sombria. Elsa, você sabe quem é o Trovão? Perguntou John, lembrando-se da ameaça do semideus antes de sua morte. Morte. Trovão. Elsa assentiu e explicou. Mestre, ele é um deus de nível inferior, uma força da natureza. Aquele cara parecia estar planejando vir atrás de mim, comentou John casualmente, sem dar muita importância ao assunto. Sério? O quê? Elsa, no entanto, pareceu um pouco apreensiva e advertiu. Mestre, o senhor deveria estar cuidado. Ele domina a lei do trovão, e sua força não deve ser subestimada. Subestimado? John assentiu com a cabeça.
Um deus de nível inferior não era alguém com quem ele não pudesse lidar. Em pouco tempo, ele encontrou um cofre do tesouro da Cidade Sombria. Havia mais de 1 milhão de pedras de habilidade lá dentro. Não tantos quanto na Cidade dos Espíritos Gigantes, mas ainda assim uma boa quantidade. Além disso, havia diversas pedras para aprimoramento de equipamentos, gemas incrustadas e outras raridades. Itens, todos colecionados por John. Depois, ele ajudou as mulheres a limpar o campo de batalha. Sob as ruínas, ainda havia armas divinas, pedras de habilidade e outros itens. Ele não quero deixar nada para trás. Enquanto isso, de volta à Terra da Morte, duas figuras desceram repentinamente, emanando uma aura aterradora. Ambas eram de nível divino. Usinas de energia. Esses dois eram deuses de nível inferior que Mantra e Michelle haviam contratado para eliminar John Thunder, dos Humanos das Trevas, e o General Demônio da Morte, da raça demoníaca. Ele não está aqui? Thunder analisou cuidadosamente os arredores, mas não conseguiu detectar John presença. Não havia mais ninguém por perto. Todos tinham ido para a Floresta Eterna para subir de nível. Tantos tesouros. A atenção de Thunder logo foi atraída pelos inúmeros tesouros espalhados por toda a Terra da Morte. A Árvore da Vida, a Veia da Terra, o Mar Escuro. Cada um desses tesouros poderia elevar a força de toda uma raça. E ali, estavam 3 deles. Ele não conseguiu evitar engolir em seco, seus olhos brilhando de ganância. O General Demônio da Morte olhou para ele com cautela e lembrou: não se esqueça da nossa missão. Estamos aqui para matar aquele matador de deuses. Eu sei. Thunder bufou friamente, irritado. Aqueles caras nos mandaram aqui para morrer. O que é a pressa? Os dois sabiam muito bem que Johnny possuía a chama imortal. Se o encurralassem, ele sem dúvida liberaria a chama, resultando em destruição mútua. Anúncio: o jogador matador de deuses destruiu a cidade de 9ª categoria dos humanos sombrios, Cidade das Trevas. Nesse instante, 3 anúncios do sistema foram emitidos. A expressão de Thunder mudou, e ele rugiu furiosamente: Cidade das Trevas. Aquele humano realmente foi para a Cidade das Trevas. Cidade. Vamos lá. Os dois trocaram um olhar e imediatamente deixaram a Terra da Morte, correndo em direção à Cidade das Trevas a toda velocidade para interceptar e matar John. Continua. SSS Level Loader Capítulo 214. Transformação em Dragão. Batalha contra deuses de nível inferior. Os 2 deuses de nível inferior voaram em alta velocidade, dirigindo-se diretamente para a Cidade Sombria. Entretanto, o General Demônio da Morte enviou secretamente uma mensagem para Michelle, instando-o a assumir o controle da Terra da Morte o mais rápido possível. Enquanto John estivesse morto, a Terra da Morte se tornaria um domínio sem dono. Quem a refinasse primeiro a reivindicaria como sua. John e seu grupo finalmente terminaram de limpar o campo de batalha, coletando mais de 300 armas divinas de nível baixo e mais de 200.000 pedras de habilidade. Vamos para a próxima cidade de 9ª categoria, disse ele, pulando nas costas de Avis, preparando-se para partir. Naquele instante, 2 auras aterrorizantes surgiram no horizonte distante, aproximando-se rapidamente. Mestre, é o trovão. E o outro é o General Demônio da Morte, da raça demoníaca. O rosto de Elsa empalideceu ao reconhecer as 2 figuras e ela o advertiu apressadamente. Garoto, corre. Eu vou detê-los. Disse Tony gravemente, enquanto o orbe de cristal contendo a chama imortal reaparecia em sua mão. Oxe! O vento rugiu quando as 2 figuras chegaram num piscar de olhos, pairando no ar, com o olhar imediatamente fixo em John. Mas logo, a atenção deles se voltou para Tony, mais especificamente, para a chama imortal em sua mão. Thunder olhou para aquilo com apreensão e disse: Tony, nosso alvo é um matador de deuses. Contanto que você saia sem fazer barulho, não vamos incomodá-lo. Tony olhou para eles friamente, impassível. Garoto, saia daqui. Quando a chama imortal for liberada, ela se espalhará por 100 milhas. Vou manter esses 2 ocupados. Velho, não seja impulsivo. John interrompeu Tony e disse: Você não vê? Esses 2 estão aqui para morrer. Tony franziu a testa. Ele entendeu o que John quis dizer. Aqueles 2 estavam ali para forçá-lo a usar a chama imortal. Mesmo que John escapasse, sem essa dissuasão, outros deuses de nível inferior e médio logo viriam atrás dele, e ele estaria condenado. Então, o que fazemos? Perguntou Tony, ainda encarando friamente os 2 inimigos.
Se tudo mais falhasse, ele estava preparado para levá-los consigo. John deu um passo à frente e olhou diretamente para os dois deuses de nível inferior, dizendo calmamente: Eu consigo lidar com isso. Eles são deuses de nível inferior, lembrou Tony. Mestre, acrescentou Elsa ansiosamente, o general demônio da morte possui habilidades de ataque à alma. E mesmo. A testa de John se franziu levemente. Com seu talento imortal e imortal, ele não temia deuses de nível inferior. Contudo, se o inimigo possuísse habilidades de ataque à alma, poderia representar uma ameaça significativa. Se sua alma fosse destruída, o talento imortal e imortal não seria ativado. Ele perguntou: Elsa, você sabe qual é a técnica da alma daquele cara? Elsa balançou a cabeça negativamente. Decidido a não perder tempo, John aprimorou todos os pontos de habilidade que acabara de obter para continuar melhorando sua técnica da alma. Após acumular mais 1,44 milhão de pontos de habilidade, ele os usou todos para aprimorar a técnica da alma. Você consumiu 1000 pontos de habilidade. Técnica da alma foi aprimorada para o nível 7366. Técnica da alma mais 1. O que é isso? Tentando aumentar sua força agora. Não é um pouco tarde demais? Zombou Thunder enquanto observava Johnny refinar pedras de habilidade. Pare de falar bobagens e termine isso logo. O general demônio da morte, temendo que mudanças inesperadas pudessem ocorrer, lançou um ataque de alma sem hesitar. Mesmo que Tony libertasse a chama imortal, ele não se importava. Sua única preocupação era concluir a tarefa que Michelle lhe havia designado. Seu lunático. O coração de Thunder disparou com um ataque repentino. Ele não se juntou imediatamente à briga, mas manteve um olhar cauteloso sobre Tony, pronto para fugir a qualquer momento. Embora leal aos humanos sombrios, ele não estava disposto a arriscar a vida por eles. Velho, não seja imprudente. Eu dou conta disso. Afastem-se todos vocês. Avisou John, com um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Sua alma havia sofrido alguns danos. Ele acabara de usar todos os seus pontos de habilidade, elevando sua técnica da alma para o nível 8809. A técnica da alma do general demônio da morte era de apenas nível 18.000, insuficiente para matá-lo instantaneamente. Que alma poderosa! O general demônio da morte ficou visivelmente chocado. Ele havia presumido que matar um mero humano de 7º nível seria fácil, mas não esperava que a técnica da alma de John fosse tão formidável. Ele quase foi atingido pelo próprio ataque da alma. Com a técnica da alma de John quase no mesmo nível que a sua, o general demônio da morte não ousou usar mais habilidades da alma de forma imprudente e, em vez disso, passou para o combate corpo a corpo. Bom, você foi morto pelo general demônio da morte. O anel abençoado foi ativado. Com uma explosão ensurdecedora, John morreu instantaneamente, exatamente como esperava. No instante seguinte, ressuscitou no mesmo lugar. Whoosh! A energia da espada zumbi enquanto ele ativava simultaneamente a dança da espada inigualável e a dança do vazio, desferindo golpes frenéticos contra o general demônio da morte. Menos 3.380.000 menos 2.143.000. Uma série de números de dano apareceu rapidamente, todos indicando dano real. Humano, pare com essa luta inútil. Seus ataques podem ser peculiares, mas não podem causar dano. Nem um pouco a mim, zombou o general demônio da morte com desdém. Mesmo sendo um deus de nível inferior, no estágio inicial, seus 4 atributos básicos eram todos superiores a 80 milhões, e seus pontos de vida ultrapassavam 9 bilhões. Aqueles semideuses que morreram pelas minhas mãos tiveram o mesmo pensamento. Você não será diferente. Retrucou John, pouco antes de ser morto mais uma vez. Imediatamente, seu talento de salvador foi ativado, concedendo-lhe 5 segundos de invencibilidade. Ele desencadeou sua mais furiosa saraivada de ataques. Com uma redução de 99% no tempo de recarga das habilidades, ele lançou instantaneamente dezenas de feitiços em rápida sucessão. Vendo que John não parecia estar em perigo imediato, Tony, Elsa e os outros rapidamente montaram em avis e recuaram para a borda do campo de batalha para evitar serem atingidos. Os ataques dos deuses de nível inferior. Eles estavam apenas no nível de semideuses. Contra deuses de nível inferior, não tinham a menor chance, e sua única vantagem era a chama imortal. Bum! Bum! Explosões estrondosas ecoaram pelo campo de batalha. Durante seus 5 segundos de invencibilidade, Johnny lançou mais de 100 ataques mágicos,
fazendo com que o general Demônio da Morte perdesse mais de 500 pontos de vida. Milhões de pontos de saúde. Sua expressão mudou para uma de cautela, e ele cambaleou para trás, percebendo que havia subestimado aquele humano. Trovão, o que você está esperando? Ataque. Ele lançou um olhar furioso para Trovão, que estava parado, à distância. Agora que Tony e os outros se retiraram, eliminando a ameaça da chama imortal, Thunder finalmente se moveu sem hesitar. Rachadura. Um raio caiu num instante, atingindo John em cheio. Brum. John foi morto mais uma vez, ativando seu talento de salvador pela segunda vez. Ignorando completamente o trovão, ele continuou seu ataque implacável contra o general Demônio da Morte. Bum! Bum! Mais uma centena de feitiços choveu sobre eles e, sob a barragem contínua, o general Demônio da Morte perdeu bilhões em pontos de vida. Droga! Ele rugiu de frustração e avançou contra John com imprudência. Você foi morto pelo general Demônio da Morte. Imortal foi provocado. Mensagens de notificação piscavam continuamente. Sob o ataque implacável dos dois inferiores ao enfrentar deuses de nível superior, John se viu na defensiva, sendo morto repetidamente quase imediatamente após cada ressurreição. Se fosse apenas um deus de nível inferior, ele tinha certeza de que conseguiria derrotá-los. Mas, diante dos ataques ininterruptos de dois, ele estava tendo dificuldades para acompanhar o ritmo. Transformação em dragão. Ele bradou, e o rugido de um dragão reverberou pelos céus. E a terra. A forma de John se alterou e mudou, transformando-se em uma figura maciça e resplandecente de 5 cores. Dragão divino. Aura de dragão? Que diabos? O mestre faz parte do clã das feras ou do clã dos dragões? Avis gritou em choque de longe. Ele podia sentir que a aura de dragão divino que emanava de John era ainda mais forte que a dele. Tony ficou igualmente estupefato, com o rosto tomado por descrença. Naquele instante, a aura que emanava de John era indistinguível da aura da besta. Clã. Será possível que ele não fosse humano, afinal, mas sim um verdadeiro membro do clã das feras? Você vai morrer. A voz de John trovejou como um estrondo, acompanhada pelo rugido profundo e ressonante de um dragão. Após se transformar em sua forma de dragão, todos os seus atributos foram aumentados em 50%, e sua força atingiu um nível ainda maior. No entanto, isso ainda não foi suficiente para resistir completamente aos ataques dos dois deuses de nível inferior. Felizmente, agora ele tinha mais oportunidades de revidar. Não importava quantas vezes ele ressuscitasse, contanto que conseguisse derrotar um deles nesse processo, ele poderia mudar completamente o rumo da batalha. Bum! Bum! Diversos feitiços explodiram e técnicas de espada cortaram o ar com um assobio. Após sua transformação, cada um dos ataques de John infligiu quase 5 milhões de dano real em o general Demônio da Morte. Bang! John foi morto novamente, apenas para ser ressuscitado momentos depois com saúde plena. A essa altura, o general Demônio da Morte estava em um estado deplorável. Ele havia quebrado recentemente, até se tornar um deus de nível inferior, e sob o ataque implacável de John, sua saúde já havia despencado para 5 bilhões. Se isso continuasse, ele temia que John realmente o matasse. Thunder, que diabos você está fazendo? Gritou furiosamente, suspeitando que Thunder não estava usando toda a sua força e estava se contendo deliberadamente. Como isso é minha culpa? Você aqui é fraco, talvez devesse treinar mais. Thunder também estava presente. Uma situação ruim. Mesmo que John não o tivesse visado especificamente, ele havia sido pego na situação. O raio de explosão de várias das habilidades de área de efeito de John foi atingido, resultando em uma perda de mais de 300 milhões de pontos de vida. Se isso continuasse, eles realmente não conseguiriam derrotar John. Rangendo os dentes, o general Demônio da Morte reprimiu sua raiva e disse: Este humano não posso ressuscitar para sempre. Não lhe dê chance de revidar. Se eu morrer, você não vai sobreviver a qualquer um dos dois. Claro que sei disso. Thunder não se deu ao trabalho de discutir. Ele ergueu a mão e raios de um relâmpago envolveu John. John foi abatido novamente. Os ataques de relâmpago de Thunder tinham um efeito paralisante, tornando-os ainda mais ameaçadores do que os golpes do general Demônio da Morte. Droga! Praguejou John, ainda mantendo sua forma divina de dragão. O negro de 1 metro a espada do dragão disparou, dividindo-se em 3 e lançando um ataque implacável contra Trovão. Ele não estava focado em causar dano,
Seu objetivo era interromper os ataques de relâmpago e de trovão. Que forma bizarra de atacar! Thunder murmurou, chocado, enquanto suas habilidades com raios eram interrompidas repetidamente pelos ataques de Jon. Ataques tão precisos eram algo que ele não conseguia replicar sozinho. Sem a ameaça dos raios de Thunder, a ofensiva de Jon se intensificou. O poder da luz e das trevas se uniram, e dezenas de habilidades fluíram, envolvendo o General Demônio da Morte. Bum! Bum! O campo de batalha ecoava com explosões ensurdecedoras enquanto o General Demônio da Morte lutava desesperadamente para se defender. Ele se virou furiosamente para Thunder mais uma vez, gritando: Thunder, por que você não está atacando? Seu desgraçado, você está tentando me matar? Você acha que eu não quero? Os ataques desse cara são muito estranhos. Eles ficam interrompendo minhas habilidades. Thunder gritou de volta, igualmente frustrado. Se não fosse pelo medo dos deuses atrás dele, ele teria considerado fugir e deixar o General Demônio da Morte se virar sozinho. Ele mesmo. Não lhe dê qualquer chance de retaliar, advertiu o General Demônio da Morte enquanto tentava escapar da saraivada de golpes de espada longa de Jon. Brum! Jon foi morto novamente. Antes que ele pudesse ressuscitar, vários outros ataques se abateram sobre ele. Os dois deuses de nível inferior finalmente deixaram de lado sua arrogância e começaram a trabalhar juntos, coordenando seus ataques para impedir que Jon contra-atacasse. Droga! Praguejou Jon, suas repetidas mortes enfraquecendo sua alma e fazendo sua cabeça girar. Com tontura. Se isso continuar, ele poderá estar correndo perigo real. Zumbido. O ar vibrou quando Jon cerrou os dentes e ativou sua habilidade de ataque da alma. A técnica da alma do General Demônio da Morte era de nível semelhante à de Jon, e a técnica da alma do trovão era ainda mais baixa. Mesmo que não conseguisse matá-los com seu ataque de alma, ele não sofreria uma reação adversa severa. SSS Level Loader Capítulo 215. Matando o General Demônio da Morte, ele planejava liberar a chama imortal e levar todos. Hugo. O General Demônio da Morte e Trovão gemeram em uníssono, ambos sofrendo um grave ferimento na alma simultaneamente, com um rastro de sangue escorrendo dos cantos de suas bocas. Ambos possuíam defesas da alma, tornando impossível aniquilá-los completamente. Ainda assim, o ataque interrompeu o ritmo ofensivo da equipe. Chega! Jon rugiu furiosamente, lançando outra habilidade da alma, Intimidação, contra Thunder. A intimidação era uma habilidade de controle de alvo único, e a técnica da alma do General Demônio da Morte era quase tão poderosa quanto a de Jon, então ele não tinha certeza se conseguiria contê-lo. Mas Thunder era uma história diferente. Zumbido. O ar tremeu, e Thunder foi atingido pela habilidade, congelando no lugar. A intimidação consumia 100 pontos de poder da alma por segundo, e com a técnica da alma atual de Jon, que possuía mais de 18.000 pontos de poder da alma, ele poderia controlar o trovão por mais de 3 minutos. Ele precisava matar o General Demônio da Morte dentro desses 3 minutos. Morra! A voz de Jon tornou-se gélida enquanto ele se transformava em sua forma de dragão. A batalha continuou sem interrupção, enquanto sua espada da divindade dos demônios dançava, desferindo uma saraivada de habilidades mágicas e de espada. Com técnicas de combate precisas, ele interrompeu os ataques de habilidade de seu oponente diversas vezes. Droga! O General Demônio da Morte praguejou, sentindo uma onda de frustração. O que mais o aterrorizava era que sua saúde estava diminuindo continuamente. Se isso continuasse, ele não conseguiria resistir por muito mais tempo. Combate corpo a corpo. Ele não ousou lançar mais feitiços. Sua figura tremeluziu enquanto se aproximava rapidamente de Jon. Você foi morto instantaneamente pelo General Demônio da Morte. Talento imortal e imortal ativado. Jon ressuscitou mais uma vez, com uma expressão calma enquanto se afastava rapidamente. Suas garras de dragão agarraram firmemente a espada da divindade dos demônios, e com um movimento rápido, outra saraivada de habilidades desferiu. Bum! Bum! Uma energia aterradora colidiu, enviando rajadas violentas que varreram o campo de batalha. Ao longe, Tony e os outros recuavam repetidamente, olhando para a cena em choque. Será que esse garoto vai mesmo matar um deus de nível inferior? Ele engoliu em seco, com a voz carregada de dúvida. Eu acredito no mestre. Elsa contemplou a figura divina de Jon com olhos brilhantes, cheios de admiração. Sinitras se eram iguais. Aos olhos dessas mulheres, Jon era invencível. A Vis apenas observou em silêncio,
sem dizer uma palavra. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, o general demônio da morte foi arremessado para longe mais uma vez, cuspindo sangue e gravemente ferido. Sua saúde havia caído para menos de 300 milhões de pontos. Humano! Que tipo de monstro você é? Rugiu o general demônio da morte, furioso, rangendo os dentes enquanto investia imprudentemente contra John mais uma vez. Nesse momento, ele havia perdido completamente o senso de razão. Seus ataques eram totalmente desorganizados e descontrolados. Morra! Gritou John furiosamente, sua voz ecoando como um trovão. Ele simultaneamente desencadeou sua dança da espada inigualável e a dança do vazio, incontáveis flashes gélidos e penetrantes envolvendo o general demônio da morte. Em sua forma de dragão, cada golpe de John infligia milhões de pontos de dano verdadeiro ao general demônio da morte. Num instante, a saúde do demônio, que estava em 300 milhões, despencou rapidamente para zero. Matador de deuses! Lord Michele jamais o deixará ir, rugiu ele, relutantemente, enquanto sua figura era engolfada por inúmeros ataques mágicos. Sua saúde se esgotou instantaneamente e seu corpo caiu no chão, completamente sem vida. Você derrotou o general demônio da morte e ganhou 46,72 bilhões de pontos de experiência, subir de nível. Talento saque ativado, afinidade com o elemento sombrio mais 50, crítico físico mais 10, crítico mágico mais 5, espírito mais 1000, força mais 1000, pontos de habilidade mais 200, mensagens do sistema piscavam rapidamente. O talento saque de John absorveu um grande número de pontos de atributo, e ele ganhou 50 pontos adicionais em afinidade com o elemento sombrio. Sua compreensão do poder da lei do elemento sombrio aumentou em mais 1%, chegando a 16%. O general demônio da morte deixou cair uma infinidade de itens, mas Johnny não tinha pressa em pegá-los. Agora é a sua vez. A voz de John era gélida. Em sua forma de dragão, ele apareceu instantaneamente diante de Thunder, empunhando a espada da divindade dos demônios em uma mão e a espada do dragão negro de 1 metro na outra. Ele desferiu o golpe do matador de demônios com ambas as espadas simultaneamente. Seu poder espiritual estava quase esgotado, e ele não tinha certeza se seu oponente possuía algum meio de resistir ao efeito de atordoamento. Whoosh! O vento uivava e flashes gélidos intermináveis cintilavam. Embora fossem apenas ataques físicos comuns, cada um causava mais de 500 mil de dano verdadeiro ao trovão. O que tornava o golpe aterrorizante era que, uma vez ativado, o Demon Slayer Slash continuaria até a morte do oponente, a menos que fosse interrompido. Bum! Bum! Uma série de fortes explosões ecoou. Thunder ficou paralisado, com os olhos arregalados de medo, suportando passivamente o ataque. Zumbido. O ar tremeu. Por fim, o poder da alma de John se esgotou e ele não conseguiu mais manter o efeito de intimidação. A habilidade da alma. Suma daqui. Thunder acordou, mas no segundo seguinte, a espada longa desceu, ativando-se. O efeito de atordoamento do golpe do matador de demônios. Ele permaneceu imóvel, incapaz de fazer qualquer movimento novamente. Atônito. Sua expressão mudou ligeiramente, mas ele não estava tão em pânico quanto antes. Ele não conseguia se livrar do efeito de intimidação. No entanto, o choque por si só não foi suficiente para contê-lo. Uma onda de energia poderosa percorreu seu corpo, e ele se livrou sem esforço do efeito de atordoamento. Num instante, um raio desceu e atingiu John em cheio. Você foi morto instantaneamente por um trovão. Talentos imortal e imortal ativados, Johnny não conseguiu resistir aos ataques de um deus de nível inferior e foi facilmente morto. Mas, ao ver o general demônio da morte morto, Thunder não teve vontade de lutar. Imediatamente, virou-se e fugiu. Tentando fugir, Johnny ressuscitou mais uma vez, sem demonstrar nenhuma intenção de deixá-lo ir. Seu corpo de dragão rugiu pelo ar a uma velocidade aterradora, perseguindo Thunder implacavelmente. Whoosh! Rajadas de vento uivavam enquanto os terríveis poderes elementais da luz e das trevas giravam ao redor. Inúmeras habilidades mágicas choveram, envolvendo o trovão. Bum! Bum! Explosões ensurdecedoras ecoaram enquanto as energias massivas causavam destruição. Thunder foi completamente arrancado pelo vento, caindo no chão em um estado deplorável. Ao ver o dragão se aproximando rapidamente por trás dele, o rosto de Thunder se encheu de terror. Ele gritou rapidamente: Matador de deuses, me solte! Senão, lutarei até a morte.
E você morrerá também. Estou disposto a correr esse risco, zombou John, sem demonstrar qualquer intenção de parar. Ataques. Além disso, esse cara não tinha habilidades relacionadas à alma, então não representava uma ameaça real para ele. Mais uma vez, uma torrente de habilidades se fez presente. A testa de Thunder se franziu e seu rosto se moveu ligeiramente enquanto arcos de relâmpagos cintilavam ao seu redor. L. Escudo de relâmpagos. Ele não ousou enfrentar os ataques de frente. Um escudo formado por relâmpagos condensados surgiu, bloqueando a investida de habilidades mágicas. Mas o escudo relâmpago só resistia a dano mágico, não conseguia bloquear dano verdadeiro. Dano. Uma série de números negros indicando dano brilhou, cada golpe causando milhões de dano verdadeiro a ele. A vida de Thunder era de cerca de 12 bilhões, mas mesmo assim, ele perdeu mais de 1 bilhão de HP em um instante. O mais assustador era que os ataques de John eram contínuos, sem qualquer tempo de espera ou interrupção. Droga! Suas habilidades não têm tempo de recarga ou custo. Thunder ficou chocado e furioso, fugindo em pânico. Mas a velocidade de voo de John após a transformação em dragão não era nem um pouco menor do que a de um personagem de nível inferior. De Deus! O trovão simplesmente não conseguiu escapar. Brum! Mais uma vez, ele foi atingido por uma saraivada de ataques habilidosos. Se isso continuasse, ele certamente morreria. Em vez de ser derrotado passivamente, era melhor revidar. Talvez ele ainda tivesse uma chance. Mate John. Humano, eu vou te fazer entender o preço de ofender um deus. Ele estava completamente enfurecido agora. Uma cajada apareceu em sua mão enquanto nuvens escuras enchiam o céu, crepitando com serpentes elétricas dançando descontroladamente. Uma aura aterradora se espalhou, era uma habilidade mágica suprema. Ira trovejante. O trovão rugiu furiosamente e inúmeras serpentes de relâmpago caíram do céu, cobrindo uma área de dezenas de milhares de metros. John foi apanhado no epicentro da explosão, atingido por vários raios. Menos 16 bilhões e 88 milhões. Um prejuízo astronômico estimado em mais de 16 bilhões. Você foi morto instantaneamente por um trovão. Talentos imortal e imortal ativados. Você foi morto instantaneamente por um trovão. Talentos imortal e imortal ativados. As notificações do sistema piscavam repetidamente. John ficou paralisado pelos raios. O mais assustador era que o dano continuava a aumentar com o tempo. Em uma fração de segundo, ele foi atingido por dezenas de raios, morto e ressuscitado repetidamente. Dezenas de vezes. Humano, quero ver se você é realmente imortal. O rosto de Thunder se contorceu de raiva, seus olhos faiscando com relâmpagos enquanto ele drenava sua mana freneticamente para manter a ira trovejante. Uma infinidade de relâmpagos iluminou o céu. John havia morrido mais de 100 vezes. Kofi. Depois de ser morto e ressuscitado mais uma vez, ele não pôde evitar tossir um bocado de sangue. As repetidas mortes e ressurreições haviam danificado gravemente sua alma. Se isso continuasse, ele poderia realmente enfrentar uma situação de risco de vida. Mestre. Elsa, parada à distância, estava desesperada. Com o vínculo que compartilhavam, ela podia sentir claramente o trauma na alma de John. A morte da alma significava a verdadeira morte. Ela queria correr para ajudar, mas a diferença de poder era muito grande, não havia nada que pudesse fazer. Ela poderia fazer isso. Além disso, ela já tinha um laço vitalício com John. Se ela fosse morta por Thunder, os ferimentos de John se agravariam ainda mais. A única coisa que poderia ameaçar Thunder era a chama imortal na mão de Tony. Mas a uma distância tão curta, se fosse detonado, John também seria atingido pela explosão, e eles podem todos perecer juntos. Droga! Cine rangeu os dentes e lançou um feitiço sombrio que atingiu Thunder. Infelizmente, causou pouco mais de 20 mil de dano verdadeiro. Tony levou um susto e rapidamente parou Cine. Eles eram muito fracos. Se irritassem Thunder, não seriam capazes de resistir nem mesmo a um golpe. Um único golpe dele. Brum! O último relâmpago trovejou e as nuvens escuras se dissiparam. John ressuscitou mais uma vez. Mas seu estado atual era extremamente grave. Seu rosto estava pálido, com sangue acumulando nos cantos de sua boca, e ele não conseguiu mais manter sua forma de dragão, retornando à sua forma original. Corpo. Ainda não morreu? Nesse momento, Thunder também não estava bem. Manter uma habilidade mágica suprema por um período tão prolongado havia cobrado um preço alto dele,
e suas reservas de mana estavam completamente esgotadas. Ele encarou Johnny, que havia ressuscitado mais uma vez, com uma expressão de puro terror no rosto. Ele estava completamente sem saber o que fazer. Humano, que tipo de monstro você é? Ele pronunciou a pergunta que o consumia por dentro. John soltou uma risada fria, reprimindo a força e dor lancinante na cabeça. Limpou o sangue do canto da boca e olhou para Thunder com uma expressão brincalhona. Ao seu redor, um imenso poder de luz e escuridão se uniu mais uma vez enquanto ele falava lentamente. Já ouviu aquele ditado? O que não me mata me fortalece. E você? Você é apenas um degrau no meu caminho. Whoosh! A espada longa cortou o ar, lançando ventos ferozes. A força avassaladora de a escuridão envolveu Thunder quando John ativou a descida sombria. Imediatamente a seguir, aniquilação, tempestade negra, corte da espada de luz e golpe de luz sagrada um feitiço após o outro, foram lançados em rápida sucessão, encadeando-se perfeitamente, envolvendo a figura de Thunder mais uma vez. Bum! Bum! O som ensurdecedor das explosões ecoava por toda parte. Os pontos de vida de Thunder despencaram a uma taxa alarmante. Cada um dos ataques mágicos de John infligiu a ele mais de 4 milhões de pontos de dano verdadeiro. Se eu não puder escapar, então vamos todos morrer juntos. O trovão rugiu, libertando-se de uma enxurrada de feitiços e fixando o olhar em Tony e nos outros. Mais especificamente, na chama imortal na mão de Tony. Abaixo com ele. SSS Level Loader Capítulo 216 A Lei da Vida, matando o trovão nada bom. John percebeu a intenção de Thunder e sua expressão mudou drasticamente. Ele gritou ansiosamente, dispersem-se, agora. Tony compreendeu rapidamente a situação, mas diante do ataque de um deus de nível inferior, não havia como escapar. Em pânico, ele imediatamente recolheu a chama imortal. Mesmo que morresse, ele não podia deixar que John se metesse em encrenca por sua causa. É inútil. Contanto que eu te mate, a chama imortal cairá de qualquer maneira. Thunder zombou maliciosamente, avançando em alta velocidade. Com sua mana completamente esgotada, ele só podia recorrer ao combate corpo a corpo. Mas ele estava confiante, um mero ataque físico de um deus de nível inferior seria suficiente para matar instantaneamente um semideus. Acabou. Tony observou o trovão se aproximar rapidamente, um sentimento de desespero tomando conta de seu coração. Sua defesa era incrível, mas só era suficiente para resistir ataques de outros semideuses. Contra um deus poderoso de nível inferior, ele estava condenado. Seu oponente sou eu? Nesse instante, uma onda de energia espacial percorreu o ar. John usou sua habilidade de deslocamento espacial, Flash, e apareceu instantaneamente na frente de Tony. Volte para trás. Ele olhou para Tony e ordenou. Bang! Com um estrondo ensurdecedor, o ataque de Thunder atingiu o alvo, e John foi morto instantaneamente mais uma vez. Felizmente, Tony aproveitou a oportunidade para fugir do campo de batalha o mais rápido possível, colocando a maior distância possível entre ele e a luta. Tosse. John ressuscitou mais uma vez, incapaz de conter a tosse que lhe encheu a boca de sangue. Sua alma está ferida. Os olhos de Thunder brilharam. De perto, ele podia sentir que a alma de John já estava ferida, e de forma bastante grave. Ah! Então, você não é invencível afinal. Ele riu maniacamente, vislumbrando um lampejo de esperança de vitória. Erguendo seu cajado como uma arma de combate corpo a corpo, lançou uma série de ataques frenéticos contra John. Bang! John foi morto instantaneamente mais uma vez, sua mente atordoada e sua alma latejando de dor. Desta vez, o dano à sua alma foi muito pior do que quando lutou contra o deus espírito gigante. Ele havia subestimado ligeiramente a força de um deus de nível inferior. Suma daqui. John ressuscitou mais uma vez e, antes que Thunder pudesse reagir, ativou o golpe do matador de demônios. Bang! Com um golpe poderoso, Thunder ficou atordoado. No entanto, Thunder possuía métodos para resistir a efeitos de atordoamento. Sem ousar ficar perto, John rapidamente se distanciou deles. Ele se obrigou a ignorar a tontura que o assolava e desferiu outra onda de ataques de habilidade. A magia surgiu e a luz da espada cintilou. Outra rodada de bombardeio implacável começou. Garoto, pare com essa luta inútil. Ainda tenho mais de 4 bilhões de pontos de vida. Matar você será mais do que suficiente. A voz fria de Thunder ecoou enquanto ele rompia do alcance do feitiço e se aproximava rapidamente.
Johnny não se atreveu a deixá-lo se aproximar novamente e recuou rapidamente. Rachadura. Naquele instante, um raio caiu repentinamente do céu. A mana de Thunder havia se recuperado um pouco. Ele não precisou usar uma magia poderosa. Um único raio foi suficiente para matar Johnny. Você foi morto instantaneamente por um trovão. Talentos imortal e imortal ativados. A notificação do sistema piscou. John ajoelhou-se sobre um joelho, com a alma latejando de dor. Naquele instante, um lótus coração de jade surgiu, irradiando uma luz verde profunda em sua alma. Em seguida, uma onda de imensa energia vital emergiu, curando sua alma ferida. O que é isso? John ficou perplexo. A súbita onda de energia vital era completamente diferente do poder da árvore da vida. Não era tão avassaladora, mas era mais pura, como se tivesse se originado de dentro dele, após vivenciar múltiplas mortes. Você compreendeu a lei da vida. A notificação surgiu novamente, deixando John atônito. Em circunstâncias tão extremas, ele havia, na verdade, compreendido outra lei, uma lei da vida ainda mais rara e poderosa. No fundo de sua mente, sua alma ferida se curou rapidamente sob os efeitos combinados do lótus do coração de jade e da lei da vida, devolvendo instantaneamente a sua condição ideal. Seu poder espiritual também se recuperou completamente. Oxi! John soltou um longo suspiro, sentindo uma indescritível sensação de conforto ao voltar seu olhar para Thunder. Uma poderosa intenção de batalha surgiu dentro dele. Hã? Seus ferimentos estão curados? Como isso é possível? Exclamou Thunder, incrédulo. As feridas da alma eram as mais difíceis de curar, e ainda assim as feridas de John cicatrizaram completamente em apenas algumas respirações. Isso era absolutamente impossível. Está na hora de acabar com isso. John deu uma risada fria, sem perder mais tempo com palavras, e ativou sua habilidade de alma, intimidação, mais uma vez. Zumbido. O ar tremeu e Thunder ficou paralisado novamente, com os olhos arregalados do medo enquanto encarava John horrorizado. Acabou. O retorno das 10.000 espadas. Com um grito gélido, John se transformou em sua forma de dragão. Ao mesmo tempo, o tesouro imortal, a espada imortal, saiu voando de seu corpo, pairando no ar. Uma intenção de espada infinita surgiu, agitando os ventos e as nuvens. Num instante, transformou-se em milhares de raios de espada. Uma pressão ilimitada envolveu a área, e incontáveis raios de espada caíram como chuva, engolfando completamente a figura de Thunder. Corte. Menos 12.833.000. Uma série de números de dano assustadores surgiu na tela. A habilidade suprema de John, retorno das 10.000 espadas, infligiu mais de 12 milhões de pontos de dano verdadeiro. Foi tão devastador quanto a ira trovejante do trovão. O retorno das 10.000 espadas de John também era uma habilidade de dano contínuo, mas com 90% de chance de acerto. Com a redução do consumo de energia espiritual, esse efeito poderia persistir quase indefinidamente. Os 4 bilhões de pontos de vida de Thunder caíram rapidamente para zero em um instante. Ele permaneceu sob o efeito da habilidade de alma intimidação, incapaz de emitir um único grito. Você derrotou Thunder e ganhou 42,253 bilhões de pontos de experiência, talento saque ativado. Você adquiriu a afinidade elemental de relâmpago de nível SSS, obteve a habilidade suprema e trovejante, afinidade elemental de relâmpago mais 50, espírito, mais 1000. A notificação do sistema apareceu e John ficou radiante. Na verdade, ele havia roubado um talento de nível SSS. O mais surpreendente foi que ele também havia roubado uma habilidade suprema. É sabido que apenas seres de nível semideus conseguem compreender habilidades supremas. E, no entanto, ali estava ele, um mero guerreiro de 7º nível, já empunhando 2 armas supremas aterrorizantes. Habilidades. O único arrependimento era não ter ainda dominado a lei do relâmpago. Na Terra dos Segredos, não havia tesouros disponíveis que pudessem aprimorar sua compreensão da lei do relâmpago. Curioso, ele testou suas habilidades recém-adquiridas, afinidade com o elemento relâmpago, grau SSS. Aumenta a compreensão do elemento relâmpago, afinidade de 90%, ira trovejante, nível 2, benção do arquimago mais 1. Habilidade mágica suprema do tipo relâmpago que causa dano mágico de relâmpago igual a espírito 1100% aos alvos dentro de uma área especificada,
Faixa. A afinidade com o elemento relâmpago de nível SSS aumentou diretamente sua compreensão do elemento relâmpago em 90%. Jon estava radiante. Depois de derrotar Thunder, ele havia acumulado 50 pontos de afinidade elemental com relâmpago e agora, com afinidade elemental com relâmpago de nível SSS, ele tinha uma chance real de compreender a lei do relâmpago. Se isso acontecesse, seus ataques receberiam um enorme aumento de poder. Garoto, você realmente conseguiu matar deuses de nível inferior, e não apenas um, mas dois. Tony voou por cima, ainda olhando para os corpos caídos do general demônio da morte e do trovão no chão, em estado de descrença. O poder de Jon desafiava a compreensão convencional. Será este o potencial aterrador dos imortais? Não. Nem mesmo o mais forte dos imortais se comparava às habilidades monstruosas de Jon. Tony já havia testemunhado a força dos imortais antes. Um guerreiro de 7 no nível jamais conseguiria matar deuses de nível inferior. Enfrentar semideuses sozinho já seria uma tarefa árdua. Seu talento era incompreensível. Se ele evoluísse para um deus de nível inferior ou mesmo um semideus, provavelmente se tornaria uma força imparável. Foi pura sorte. Jon soltou um suspiro de alívio. Ele realmente havia subestimado o poder dos deuses de nível inferior. Felizmente, as recompensas dessa batalha foram substanciais. Ele não só derrotou 2 deuses de nível inferior, como também compreendeu a lei da vida. Ele lançou um olhar para os 2 corpos no chão. O general demônio da morte e o trovão eram deuses de nível inferior. Suas almas eram imortais, tornando-os seres imortais. Contanto que recebessem energia vital suficiente, eles poderiam ressuscitar novamente. E agora que Jon havia dominado a lei da vida, ele poderia potencialmente ressuscitar esses 2 seres. Ele teve a ideia de subjugá-los. Os deuses de nível inferior ainda eram considerados invencíveis no atual continente Esquiline. Jon, aqui estão 2 artefatos divinos de nível intermediário, disse Senia enquanto pegava os itens que os 2 deuses os deixaram cair e os entregaram. Artefatos de nível intermediário. Jon ficou intrigado. Ele já havia adquirido artefatos divinos de nível intermediário. Por matar um semideus, deuses de nível inferior devem deixar cair itens de um nível superior, normalmente artefatos divinos de nível alto. Ao que parece, tanto deuses de nível inferior quanto os semideuses só deixavam cair artefatos de nível médio. Talvez apenas deuses de nível intermediário deixassem cair artefatos divinos de nível superior. Mas, com sua força atual, era impossível para ele matar um deus de nível intermediário. Ele examinou as 2 armas cuidadosamente. Uma espada longa escura e o cajado do trovão. Os 2 artefatos divinos de nível intermediário eram excelentes, mas Jon já possuía a espada da divindade. E demônios e espada do dragão negro de 3 pés. Embora a espada do dragão negro de 3 pés fosse um artefato divino de nível inferior, ela ressoava perfeitamente com seu talento coração esquisito de 3 aberturas. Então ele não tinha a intenção de substituí-la. Os 2 equipamentos também não eram adequados para ninguém do seu grupo, então ele os guardou sem pensar 2 vezes e voltou sua atenção para os 2 corpos no chão. Sênior, Elsa, algum de vocês consegue se comunicar com as almas de deuses inferiores falecidos? Perguntou Jon, considerando a possibilidade de subjugar esses 2 deuses inferiores. Mas primeiro, ele precisava estabelecer comunicação com eles. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Elsa explicou, mestre, nosso poder da alma é muito fraco. Quando um deus de nível inferior morre, sua alma cai num sono profundo. Só uma alma com uma força muito maior que a deles pode despertá-los. Entendo. Jon tentou avaliar a situação. Ele percebeu que as almas dos 2 deuses estavam ele ainda estava vivo, mas não conseguia se comunicar com eles nem atacá-los. Seu nível atual de técnica da alma ainda era muito fraco. Com um suspiro, ele decidiu levar os 2 corpos consigo por enquanto e pensar em uma solução mais tarde. Se nada mais funcionasse, ele sempre poderia ressuscitá-los e matá-los novamente. Embora essa abordagem parecesse bastante cruel e perversa. Elsa, vamos continuar procurando por mais cidades de nona categoria dos humanos das trevas, disse Jon. Instruiu ele, virando-se para Elsa. Sua técnica da alma já havia alcançado mais de 18.000 pontos. Ele queria continuar saqueando recursos dessas cidades de nona categoria e elevando sua técnica da alma a 100.000 pontos antes de tentar subjugar esses 2 deuses de categoria inferior.
O grupo montou em aviso e continuou sua busca pelas cidades de No na categoria dos humanos sombrios. Em pouco tempo, Jon havia obliterado mais 2 cidades de No na categoria, derrotado 3 guerreiros de nível semideus e coletado mais de 2 milhões de pedras de habilidade e outros itens. Isso foi mais do que suficiente para elevar sua técnica da alma para 100.000 pontos. Velho, essa subida de nível está muito lenta, resmungou Tracy, com o rosto cheio de insatisfação. Após passar meio-dia, ela só havia alcançado o nível 1043. Jon havia lhe dito que ela precisava alcançar o 9º nível, o nível 5000, antes de poder agir livremente. Mas, nesse ritmo de progressão, levaria pelo menos meio ano para ela chegar lá. Jon também se sentia um pouco impotente. Ele próprio só tinha alcançado o nível 1108. Após atingir o 7º nível, a experiência necessária para subir de nível era impressionante. Mesmo com o caminho divino foi ativado, concedendo um aumento de 10 vezes no ganho de experiência, embora ainda fosse lento. Processo. A única maneira de subir de nível mais rápido era matar um grande número de seres de nível semideus. Mestre, disse Elsa, como se estivesse se lembrando de algo, a experiência na área secreta da cidade de um número de anjos aumentou 10 vezes. Os olhos de Jon brilharam e ele perguntou surpreso, você quer dizer que, mesmo com o caminho divino ativo, a experiência é multiplicada por 10? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.